Boa noite, eu sou o João Fernando e eu vim apresentar o trabalho prático de inteligência artificial da matéria de introdução artificial da residência técnica da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Ciências Forenses, da especialização de Ciências Forenses. Uma introdução sobre o problema. Ele basicamente consiste na avaliação se o indivíduo está adimplente ou inadimplente com os atributos do salário, idade, empréstimo e o empréstimo do salário. Nós fazemos uma pergunta, né? O indivíduo está inadimplente, ou seja, é falso, ele está adimplente, ele não tem nenhuma dívida ativa e não tem nada no nome dele, ou é verdadeiro, ele realmente está inadimplente e tem alguma dívida ativa no seu nome e alguma coisa pendente. O problema se resolve em problema de classificação, uma rotulação, né? Uma rotulação binária, no caso, sim ou não, 0 ou 1. Os dois algoritmos utilizados foi o KNN, um dos deles foi o KNN. O KNN ele pega a distância entre dois pontos, né? O ponto A ao ponto B. O KNN ele seria os Ks vizinhos mais próximos, né? Como se é sugerido. A distância entre dois pontos tem algumas maneiras de ser calculadas. E uma das maneiras mais populares que é usada também no algoritmo é pela distância euclidiana. Você pega a raiz quadrada do somatório de A de I menos B de I, tudo isso elevado ao quadrado. Então, com o resultado disso, nós temos a distância real entre os dois pontos, né? Quando os dois pontos estão num campo 2 por 2, um vetor 2 por 2, né, que é uma matriz, você consegue estimar a distância dele. E isso, a estimativa, como que ela funciona? Eu quero pegar um elemento x, né, que seria meu elemento novo, e saber se ele seria verdadeiro ou falso. Então eu pego o x e dou uma olhada pelos seus vizinhos, né? Então a maioria dos vizinhos aos quais eu peguei se é sim ou não, eu consigo rotular e classificar ele. O outro método utilizado foi a regressão lógica. Ela é utilizada uma variável, ela é utilizada para prever a variável dependente usando variáveis independentes. A regressão lógica, diferente da regressão linear, ela é bem binária. Como o problema é de classificação, foi bem aceito nisso. Ela não precisa ser linear, igual à regressão linear, que é um problema mais linear. O uso dela é muito pela curva S, pelo sigmoide. E também faz o uso de método estimativo de máxima para estimar a precisão. Ou seja, eu consigo diminuir um pouco a variância dela com esses métodos, né? A variância não fica tão discrepante. A gente vai ver depois que a KNN ficou um pouco maior. A base de dados utilizada foi do YBI Foundation e as métricas que foi utilizada para avaliar foi a acurácia, né, que é a precisão, e a matriz de confusão. Aqui estamos na matriz de confusão. Nós temos a diagonal principal, que são os acertos, ou seja, a regressão lógica teve um acerto maior que a KNN, não muito maior, mas os erros, que é a diagonal secundária, da regressão lógica foi quase metade, né? Metade em um, um terço em outro. Mas os acertos dos dois foram bem próximos, apesar que o KNN errou bastante no inadimplente é, na secundária, no 100, né? No 100 da lógica, ele acertou somente 28. Mas os dois giram em torno de a regressão lógica 91% e o KNN é 84, 85, depende do número de vizinhos. A curva Rock ela demonstra isso também, né? Que quanto mais próximas as curvas estão de si, né? No caso essas distâncias aqui, menor é a variância, né? No caso aqui o KNN tem uma variância um pouquinho grande, né? O que o erro fica um pouco maior, né? Dentro o mínimo e o máximo. As referências utilizadas foi o código do YBI Foundation, da avaliação de inadimplência ou não, o código do professor, as aulas do professor e o código que o professor disponibilizou, e a documentação do ICKit, que é a documentação dos métodos utilizados no código. Agora vou mostrar o código. Aqui primeiro a gente faz a parte
nós lemos, né, a planilha. Eu vou mostrar a planilha, né, antes de... A planilha, ela é basicamente um monte de números. Tem as colunas aqui, tem os atributos aqui, o que são cada um, e os números. A separação dele é uma vírgula, né, entre um atributo e outro, todos estão separados por vírgula. Ou seja, usa-se a vírgula como o separator. Aqui o head é a cabeça, né, só para ver o começo do começo da tabela e ver como que ela está estruturada. Aqui nós vemos as colunas que estão indexadas, né, as colunas da tabela. Aqui nós queremos qual coluna que é o objeto, ou seja, qual que é a coluna que é meta, né? Que é o que o professor fez foi assim, né? Colocar outra variável, yi é igual a default ponto default, que seria a mesma coisa que o de cima, que você seta a variável meta, e aqui nós dropamos a variável do x para não ter nenhum conflito de previsão futura. Aqui, deixa eu rodar isso aqui que eu não rodei. Nesse trecho aqui, nós pegamos o teste e treinamos o teste de x e y. A percentagem do treinamento eu coloquei de 30% e a seed aqui do random state é para não dar valores aleatórios, cada execução dá um valor. Isso aqui, como o professor já mencionou, é somente para meio didático, né? Então, estamos ela como 50, mas... Aqui é a regressão lógica. Nós igualamos ela ao modelo, justamente para pegar e treinar o modelo. Aqui nós fazendo o treinamento do modelo. Treinamos o modelo com as variáveis x e y, né, setadas lá em cima. Aqui é a parte da predição, né, para ver se o modelo prevê ou não, né. Para ver o y predict do teste, né. Aqui foi os imports das avaliações, da matriz de confusão, da acurácia e do report. A matriz de confusão aqui não está gráfica, é só para demonstrar que também é possível fazer do método pelo array. Aqui a acurácia, 91%, uma acurácia bem alta. E isso aqui foi o report da classificação. O barra N eu acredito que ficou bugado, isso aqui eu não consegui desbugar. Mas a gente consegue ver também os métodos e ficou interessante. Assim, não ficou tão legal, mas dá para ter alguns valores legais aqui. E aqui foi a parte mais gráfica. Isso aqui é do método de regressão lógica, né? Aqui o que foi mostrado no slide e aqui a curva ROC. Nessa parte aqui vai ser executado vou deixar com 6 para deixar igual o exemplo. O vizinhos próximos, que é da 84.35. Aqui é a matriz de confusão, que ela printa a parte da matriz de confusão. Aqui é a curva ROC do exemplo. Uma coisa que é interessante mostrar aqui é que os vizinhos, conforme você vai aumentando, a precisão aumenta um pouco, né? No caso deu 84,35, aqui já dá quase 85, 20 vai dar 85,4 e 22 atinge o máximo que é 85,5. Depois disso, eu não sei se é por uma questão de limitação, não cheguei para ser honesto, eu não cheguei a achar o porquê limitou nesse valor. Mas eu acredito que seja alguma coisa do Colab que limita esses valores. Então, bom, já mostrei as referências, acredito que já mostrei as referências, mas na dúvida está aqui, as referências, e acredito que é isso. Agradeço ao professor por disponibilizar uma semana a mais, já que estava bem corrido algumas coisas. E a matéria é bem extensa, tem bastante coisa e é bem interessante. Então agradeço a compreensão do professor e até uma próxima.